Então, dando continuidade à nossa historinha sobre dados, e daqui a pouco eu vou chegar nas formas normais, né? Então, nós já falamos lá como era mais ou menos há 2000 anos atrás, e aí eu vou fazer um salto bastante grande no tempo, e vou lá para 50 anos atrás, década de 70, né, do século passado. E vamos imaginar como que seriam os dados, por exemplo, de uma venda de uma cidade pequena. Então, eu tenho uma cidadezinha, lá numa região recém-colonizada, no estado do Paraná, por exemplo. E aí tem a pessoa que trabalha na venda, né, na lojinha da cidade, que vende tudo e qualquer coisa. E essa pessoa, ela vai ter que criar uma maneira de organizar os dados, né, de ir anotando o que ela vendeu para quem, para poder depois fazer o acerto de contas, literalmente, né, para poder cobrar dessa pessoa e assim por diante. Aí eu até fiz uma pequena planilha aqui, deixa eu puxar isso para a tela. Vamos trazer isso para cá. Eu fiz uma simulação assim, ó. Ó, por ainda já estruturei, né? Mesmo sem querer muito, eu já fui estruturando aqui. Mas eu criei a caderneta da lojinha, e é claro que essa caderneta não era organizada numa planilha bonitinha como está aqui, mas só uma representação, né? Então eu imagino o dono da lojinha indo lá e anotando, ó, dia 10 do 5 o que que ele vendeu, né? Bom, o que ele vendeu nem ficava registrado, era muito mais no para quem ele vendeu, né? Então ele vendeu lá para o João da Silva, num valor de 103,50 dinheiros, que eu nem sei que moeda que era. Vendeu para Maria das Graças, vendeu para o José, para Maria das Graças de novo, né? A Maria das Graças foi na lojinha duas vezes, né? Aqui ela esqueceu de comprar sei lá, 1 quilo de sal, sei lá, enfim. É irrelevante, né? E tem até o Zé Buiú, que foi lá e tomou uma pinga e pagou um dinheiro por essa pinga. Aí no dia seguinte, né, o José da Silva foi lá, comprou, o Luiz Pedro, o Zé Buiú foi lá e tomou uma pinga dele de novo, né? A Maria das Graças foi lá e gastou mais um pouco na loja. E assim ele anotava o mês inteiro. E depois, como que funcionava no fim do mês ou no começo do mês seguinte, quando o pessoal queria pagar? Ele tinha que ir lá e fazer um compilado disso, né? Olhar, João da Silva, ou a Maria das Graças, quanto que a Maria das Graças está devendo ao todo? Do dia 10, 52, mais do dia 11, que é 59, e somava do mês inteiro, e a Maria das Graças pagava a conta dela e seguia a vida. Então era uma anotação bastante simplificada. Notem que aqui eu não coloquei nem endereço. Por quê? Porque o dono da lojinha conhecia todo mundo pelo nome, né? Quem que é? É o João da Silva. Ele sabia exatamente quem era o João da Silva, onde ele morava, quem era o pai, quem era a mãe, enfim. Ele não precisava anotar nada além do que ele vendeu. E há uma relação de confiança aqui, né? Em que ele anotou corretamente tudo que foi comprado e vai ser honesto na hora de cobrar isso daí. Aí tinha lá, por exemplo, junho, né? Aqui era mês 5, aqui já era o mês 6. Aí tinha a caderneta do mês de junho, né? E ó, tinha a Maria das Graças lá de novo, o Buiú continuava tomando uma pinga por dia, né? E por aí vai. Só que no dia 6 de junho deu um problema, né? Chegou uma outra mulher que tinha recém se mudado para a cidade, né? E a hora que ele perguntou o nome, ela respondeu, a Maria das Graças. Aí pronto, já deu problema nele, na anotação dele, que diz, peraí, já tem Maria das Graças, e agora? Onde você mora, Maria das Graças? Sou lá do bairro dos Palmares. Beleza. Então ele anotava ali, e aí ele ia ter duas Maria das Graças na caderneta dele, sendo que cada uma morava num lugar diferente. E por aí ele ia organizando a lojinha dele. É claro que esse tipo de anotação, à medida que as cidades passaram a crescer, né, que os humanos se multiplicaram, ele passou a ficar incompleto. Essa organização está muito complicada. Imagine no fim do mês, formando uma fila lá de pessoas que receberam da indústria da cidade, daí querem pagar tudo no mesmo dia. A maluquice que não ficava a cabeça do dono da lojinha, tendo que procurar dia por dia o que cada um comprou e somar isso daí para poder fazer os devidos acertos. Aí já começam a surgir as tentativas de reorganizar, né? Em vez de organizar isso por data, ele pode começar a organizar isso diferente, começar a organizar por cliente. Então ele põe lá o João da Silva, faz uma ficha para o João da Silva, e nessa ficha ele ia anotando, dia 5 comprou tal valor, pegou vários produtos e tem aqui, o valor é de 10. Aí o João da Silva voltava lá, sei lá, no dia 20, e como que o dono da loja anotava? Ele puxa a ficha do João da Silva e anotava lá, dia 20, gastou R$ 50, ou 50 dinheiros, né? E assim por diante. Então ele já reestruturou o banco de dados para poder fazer isso daí. Mas mesmo assim, essa ficha, com o tempo, ela vai se encher, né? Se a pessoa é um freguês frequente, essa ficha vai se encher. Então começa a ficar complicado. Enquanto tiver aí 100 a 200, até 500 clientes, essas fichas dão conta do recado. Mas e quando a cidade crescer e a loja passar a ter 1.000 clientes diferentes? Ou 5.000 clientes diferentes?
E pior, né? Quando chega a Maria das Graças lá e pergunta assim: ah, eu comprei sei lá, um abajur aqui. E eu queria saber quando foi que eu comprei esse abajur, porque eu não consigo me lembrar disso. Aí ele olha para esses dados aqui e tem o valor ali, mas não tem o que foi vendido, só tem o valor total da compra, né? Não tem uma discriminação por produtos. Aí já complica a vida dele. Quando acontece uma disputa, né? Ah, o Carlos dos Anjos disse que ele não comprou aqui aquela, sei lá, aquele martelo. Não, mas ele comprou, eu lembro disso. Aí fica entre o lembro, não lembro, comprou, não comprou, e aí, qual o registro disso? Então, toda esse detalhamento, ele passou a ser registrado. E aí, o nosso banco de dados começa a ficar um pouco mais complexo. Quando chegou em 1970, os desenvolvedores de software, né, e daí eles perceberam que tá, eu tenho que armazenar isso, é caríssimo para armazenar, porque armazenamento de dados naquela época era muito caro, então eu tinha que armazenar de uma forma bem melhor para que eu economizasse espaço de armazenamento e registrar todos os detalhes. Só que a hora que eles foram olhar essas fichas, eles pensaram, vixe, agora sim, né? E agora, como que eu estruturo esse meu banco de dados para ficar fácil de localizar a informação, para economizar espaço o máximo possível e, pior, como é que eu ensino para os programadores essa maneira de estruturar os dados? Então foi daí que veio, né, surgiram os artigos, as publicações, os livros, sobre formas normais, ou seja, são maneiras de se olhar para os dados e de uma maneira padronizada a gente conseguir estruturar esses dados. Então tem a primeira, segunda, terceira, né, de Boyce, enfim, tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta formas normais, que são filtros que a gente vai passando nesses dados e reestruturando esses dados de tal modo que vá atendendo esses objetivos básicos, que é organizar, economizar espaço, ficar fácil de acessar e assim por diante. Então, as formas normais, elas surgem da necessidade de estruturar isso e da necessidade de ter um algoritmo que qualquer programador poderia seguir, né? Entender esse algoritmo e daí aplicar esse algoritmo olhando para os dados e organizar, estruturar um banco de dados, né? Não importa se era a lojinha como eu sempre brinco, a lojinha do Salim, né? Ou uma loja atualmente, você vai olhar para os dados e se você seguir esse algoritmo, você consegue estruturar as suas tabelas, as suas entidades, o relacionamento entre as tabelas. E essa é a historinha de por que nós temos as formas normais. Também, para não ficar muito longo, daí eu continuo, vou para umas definições mais formais no próximo vídeo.